Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Atrás da Catedral de João, de Mário de Andrade. Linguagem, sexualidade e humor em um dos textos mais icônicos do autor modernista. Isso, hoje que é o Valentine's Day, se você está ouvindo no dia da publicação. Não para o Brasil, né? Valentine's Day em outras partes do mundo, mas esse episódio também tem um pouco do tema, né? Posso dizer que haverá muitas cochonneries hoje, mundo afora. É, devido aos termos em francês, eu vou fazer umas explicações antes da gente ir para o episódio. Disclaimer. Esse é o disclaimer. Vai. Então, você vai ouvir várias vezes, várias palavras. A principal delas é mademoiselle. Mademoiselle é senhorita, né? Ou seja, uma mulher que não se casou, solteira, virginal, pura, solteira. Que é o caso de Mademoiselle Lisette, que é a nossa protagonista deste conto. Elas vão falar em vários momentos de cochonneries, cochonnerie inutile, né? Que é sacanagem, né? Então, o que acontece? Essa mulher, safadezas. Essa mulher, ela é virgem, mas ela tá com mal de sexo. Ela está no cio. Até isso é falado no texto, né? Então, ela vai cuidar de duas adolescentes, a professora de francês das meninas, e as meninas sabem mais a língua já do que elas, porque viajaram o mundo todo. E daí elas voltam fazendo frases e provocando para que a mulher fique toda enrubescida, né? Para provocar realmente esse mal de sexo na preceptora delas. Então elas se divertem como Mademoiselle dessa forma. Então isso é para falar que vai ter vários trechos em francês, assim. Isso. Mas é prestar atenção no tom de voz das conversas que você... E no decorrer da história, né? Também do que tá acontecendo. Que mesmo você não falando francês, você pode ainda entender, assim como eu, na hora de editar o episódio, entendi a história no final, né? Então, entenda pela sua percepção, pela entonação que eu vou dar, e só vou dizer assim, que quando o texto saiu no Brasil, possivelmente ele foi muito bem lido, porque lá no começo do século XX o francês ainda era bem ensinado nas escolas, né? Então a implantação da língua francesa como matéria de ensino no Brasil iniciou com a vinda da família real em 1808, quando funda o Colégio Pedro II em 1837 no Rio de Janeiro, fica totalmente institucionalizado também para o ensino secundário, né? Ou seja, os jovens. Então, inclusive eu estava falando com a apoiadora Lina, que é de Portugal, ela falou que nos anos 60 ela estudou 3 anos de francês e isso era obrigatório normal, mesmo na escola. Então, quando o texto saiu, ele foi plenamente entendido e hoje a gente vai retomar isso e volta a explicar no final, tá? Isso aí, então vamos para Atrás da Catedral de João, de Mário de Andrade. Boa leitura! Atrás da Catedral de João, de Mário de Andrade. Às vezes, até mesmo com pessoas presentes, lhe acontecia aquela sensação afrosa, como diriam as meninas na meia-língua franco-brasileira que se davam agora por divertimento. E as duas garotas pararam a leitura, percebendo a quarentona estremecer. Se entreolharam. Alba perguntou, meio curiosa, mas também já meio irônica, por causa das manias da professora. Est-ce que vous avez froid par cette chaleur? Non, ma chère enfant, je... Hesitava, iniciando uma daquelas reticências que punham sempre as três tão fogosamente na proximidade do perigo. Lúcia ajudou, tomando o ar maternal. Voulez-vous quelque chose? Non, eu faut bien que je vous fasse une confidence. Ma petite amie... E ria numa das suas risadas atuais, completamente falsas, corando com volúpia nas faces pálidas, sem rouge, a que a camada vasta do pó de arroz não disfarçava mais o desgaste. Era o jeito que tinha de não dar nenhuma importância ao que as três pressentiam ser importantíssimo. Afinal, pôde continuar, entre confusa e misteriosa, dando de ombros. Il y a des jours où je sens à tout moment quand o personnage me frôle. E acentuava o personnage, que repetia sempre num nojo despeitado. Mas Lúcia, ça vous fait mal?
Mal, ma chère enfant, mal. Ne gratignez pas vos mots comme ça. Mal. Mas logo um gritinho de surpresa. Oh, je vous demande pardon, Lucia. Je me suis trompée de lisière. Vous avez parlé do bien et do mal. J'ai pensé que vous parliez do maléfice des hommes. E ria bem-aventurada. Dona Lúcia, se acaso soubesse o que estava se passando agora, de certo não retomava Mademoiselle para a professora das filhas. Fora mais longe. Na caridade viciosa que transportava sua pobre vida cortada, fizera da solteirona uma espécie de dama de companhia das filhas. Lúcia e Alba estavam quase moças, 16 e 15 anos desenvoltos, que a viagem desbaratada demais, jogada de criada em criada, de colégio em colégio, de língua em língua, de esporte em esporte. Seria injusto afirmar que sabiam tudo e mesmo ignoravam coisas primárias, fáceis de saber, mas que nunca as surpreenderam naquele aprendizado da malícia feito ao léu do acaso. Mas isso elas compensavam por um saber em excesso das coisas imaginosas e irrealizáveis que ficaríamos bem estomagados de saber, nós, os adores do mundo. Além do inglês e do alemão, em que Mademoiselle nem de longe podia agora competir com elas, voltavam falando um francês bem mais moderno e leal que o da professora, estagnada no ensino e nas suas metáforas suspeitas. Ne gratignez pas les mots comme ça. Mademoiselle vinha com irritação, ciosa da sua pronúncia. Ou, no horror incontrolável aos cotovelos, saltava: Effacez-vous coude, mon enfant! E agora, mais que nunca, ela: Se tromper de lisière! O que tinha uma história. Não vê que desde a infância, Mademoiselle cantava uma canção antiga em que Lisette, indo em busca da primeira pâquerette da primavera, topa com um cavaleiro na lisière do bois. Está claro que o cavaleiro tomava Lisette na garupa e sucedia ser um príncipe tralin-lalière, tralin-lalá. Mademoiselle já tinha 30 anos feitos no Brasil, quando naquela vida mesquinha de lições e pão incerto, principiou se inquietando com a pâquerette que ela estava desleixando de colher na primavera. Preocupação não muito grande, porque ela ainda se sentia moça na higiene excessiva do corpo e a blusinha professoral, alvíssima, cheia de rendas crespas. Um dia, porém, sem querer, cantarolando a sua canção, no momento em que alcançou a lisière, Lisette parou sufocada, sem poder mais cantar. O que houve? O que não houve? Mademoiselle ficara assim, boca no ar, olhos assombrados. Na convulsão de uma angústia horrível, nem podia respirar. Quando pôde, respirou fundo. Era mais um suspiro que respiro, e não se compreendeu. Naquele tempo ainda não podia se sentir muito freudiana, hoje. Como as meninas vieram da Europa falando. Mademoiselle apenas não se compreendeu. Porém, nunca mais que se lembrou da canção, nunca mais que a cantou. Poucos dias depois, ela principiava a se tromper de lisière, a cada confusão que fazia, e eram muitas as confusões. Das melhores fora aquela quando se encontraram todas em Paris, porque Mademoiselle, cheia de apreensões, emprestaram dinheiro e partira na esperança de dizer o último adeus à mãe cardíaca. Mademoiselle chegou agitadíssima no palácio, foi sentando esbaforida. Oh, meus enfants! Esquecida até das alegrias do encontro. É que estava no hall do seu hotelzinho quando entrou um homem de cartola, cavanhaque, fraque, óculos escuros. O cavanhaque era Pointu. Je me suis dit, ce personnage vient tout croquant. Il monta au salon, pas une minute s'était passée, nous entendîmes les 5 coups de pistolet dans le ventre. E se auxiliou desvairada do gesto homicida. Pum, pum, pum e pum! Olhou Dona Lúcia, olhou as meninas assustada, indecisa, e numa das reconsiderações leais de quando se enganava de lisière, j'ai manqué un pum, c'est fa 5. Dona Lúcia achava graça em Mademoiselle, quer dizer, talvez nem achasse graça mais, toda entregue altivamente ao seu drama e à representação discreta da infelicidade. As crianças ainda não tinham ido com o pai à Europa, um pai longínquo, surgindo raro na família e quase sem as enxergar.
O dia em que partiram de Paris para os 6 meses na Escócia, Dona Lúcia lhes contou que o pai fora viajar também, noutra direção. Depois acreditara pensativa que ele tinha muito negócio, a viagem de certo era comprida, e acabou decidindo que as filhas não deviam reparar na ausência do pai. Só por isso é que elas repararam. Mas tinham apenas 10 anos de vida reclusa em São Paulo, nem sequer estimavam o pai. Acharam meio esquisito e veio um mal-estar. Apenas se sentiram mais sozinhas e lhes passou no espírito uma nuvem interrogativa, um floco. Não decidiram nada, mas 5 anos de viagens, colégios, camelos, freiras, dinamarcas e palestinas, quando voltaram, não supunham mais um pai. Dona Lúcia é que resolvera ficar eternamente infeliz. E ficou. Mademoiselle fora das primeiras pessoas que visitaram as recém-chegadas. Tiveram um surto inadequado de lágrimas que até divertira as meninas. Se abraçara muito com elas, soluçando "Mon pauvre enfant", com que ênfase no pauvre. Dona Lúcia até não conseguiu guardar o gesto de impaciência e a professora, envelhecida, ficara muito reta na cadeira, envergonhada do arroubo anacrônico, aproveitando o esforço das outras visitas no reerguer da conversa para consertar a polvadeira lívida do rosto que as lágrimas listravam. Estava mais destratadinha agora, isso via-se, as lições cada vez menos numerosas. Dona Lúcia voltava de alma fatigada, maternidade incorreta que aquele vai-vem de colégios e hotéis transformara quase num dever. Adorava as filhas, mas era o êxtase inerte das adorações nacionais. Preferia se manter nas obras de caridade que a emolduravam de beatas de preto, muito deferentes com a ricaça. As meninas estavam mocinhas, carecendo mesmo de alguém, quase uma preceptora que as acompanhasse em festas, visitas, lhes tomasse conta da educação. E assim ajudavam Mademoiselle, coitada. E Mademoiselle, sempre na sua blusa alvíssima de rendinhas crespas, caíra naquele mundo mágico de anseios, que era o das 2 adolescentes. Como conversaram! Como viajaram e viveram experiências desejadas aqueles primeiros dias. Mademoiselle soltava petit cri, excitadíssima, pedindo mais detalhes. C'est norvégian! E esses catalães e os árabes? Les tourèges! Mais nous avons pas vous les tourèges, mademoiselle. E ela, ar de mistério, sacudindo o dedo profético no ar. Heureusement pour vous, meus enfants! Assim nascera em poucos dias um entrejogo de reticências e curiosidades malignas que agora devastavam a professora. Tudo não passava de uma ceva divertida de quase imoralidade para as meninas. Um fraseio sem pontos finais, farto de vous comprenez, de vous savez e n'est-ce pas? Em que era sempre Mademoiselle a imaginar imoralidades horrorosas, esbaforida de sustos. Na viagem do Mediterrâneo, Madame de Lavillée avait un petit mousse qui venait tous les jours dans sa cabine pour frotter son parquet. Alors, il fallait voir ça, mademoiselle. Qu'il faisait consciencement. Ela vinha com o seu riso de disfarce. Petit rabelacien, taisez-vous. As meninas inventavam palavras para se conversar diante dos outros. Eram como onomatopeias pressentidas, sem nenhum sentido nítido, próprias daquele mundo vago em que viviam. Vous savez, nous avons entendu aujourd'hui une conversation entre une femme et son mari. Oh, mes enfants, interrompia, vous avez une curiosité très maladive. Je sais parfaitement quelles sont les conversations entre une femme et son mari. Voyons, c'est quelque chose de honteux. Je voudrais bien savoir ce que c'est tarlataner. Il parlait tout le temps de tarlataner, de haute tarlataner. Alba, ne prononciez jamais ce verbe intransitif. C'est très vulgaire. Vivia resfriada na exigência das blusas brancas. Chegava afrosa, nariz vermelho, pingando. Lúcia lhe propunha logo um chá, mas com bastante rum, pour avoir de rêve. Je ne veux pas de rêve. Ela rufava as rendas, gritandinho. Je ne veux pas de rêve, le chá me suffisant.
e pressentira uma vergonha que a inundava de remorsos felizes. Para que contar ao seu olhar na janela enfrestada do quarto, o ouvido, a cara toda enfim na umidade de setembro, aprendendo o esperanto fácil dos gatos da noite? J'attrape mes rhumes à cause de ce chat. E se resfriava ainda mais, devorando homeopatias. Nos seus 43 anos de idade, Mademoiselle estava tomada por um vendaval de mal, de sexo. Não se compreendia, nunca tivera aquilo em sua virgindade tão passiva sempre. Amara, sim, 2 vezes, mas nunca desejara. Agora, as meninas tinham chegado. Era o vendaval, tão estalantes de experiências próximas, que puseram tuaregs no corpo de Mademoiselle. E Mademoiselle estava... Só um verbo irracional dirá no que Mademoiselle estava. Mademoiselle estava no cio. O vendaval. Ela sentia masculinos, ces personnages, que afrolavam no escuso do quarto, na fala das meninas, na desvirginação escandalosa das ruas. Agora, Mademoiselle anda de a pé e procura no jornal onde é o lugar de encontro das multidões. Mas não vai lá, tem medo, não é feliz, mas também não pode-se dizer que ficasse infeliz. Mademoiselle estava gostosa. E nessa paciência compensadora dos tímidos, ela ia saborear todos os dias nas conversas com as meninas um naco elástico dos gozos que em pouco elas irão viver. Quase sempre era assim mesmo. Era ela concluir em malícia as frases inventadas pelas alunas, que por certo ficariam muito atrapalhadas se a quarentona as deixasse continuar o que inventavam até um fim inexistente e sequer pressentido. Un après-midi, vous avons vu un homme avec une barbe, vous comprenez, derrière la cathédrale de Rouen. Alors, vous comprenez. Ma chère enfant, j'estime que vous allez trop loin. Je vous demande de continuer. Et décisoria? Ce qui s'est passé derrière la cathédrale de Rouen, voyons, se passe derrière toutes les cathédrales. Mas não só ela concluía assim as investigações das meninas, era ela mesma a propor os assuntos mais salgados. E quando os propunha, chegando o instante de verdade, sem coragem para continuar, ela exclamava o «Quelle sottise!» e reticenciava mais claro que tudo. E alors, c'était comme derrière la cathédrale de Rouen. A catedral contava tudo. E era deliciosamente punidor o tudo que contava a catedral. Mademoiselle arranjava as rendinhas, agitada. Alba, esperando, se entregava ao cacuete favorito, aquela mania desagradável de dobrar o pulso, forcejando para tocar o antebraço com o polegar. Mademoiselle volta à vida com a irritação. Alba, pourquoi faites-vous ça? E a menina, entre envergonhada e atacante, Excusez-moi, mademoiselle, c'est de la cochonnerie. Cochonnerie? Aquilo a espantava, enfim. As meninas andavam empregando cochonnerie, sem o menor propósito. Alba trocou o olhar preventivo com a mana, mas, contendo o riso, se escondeu numa inocência espantada, afirmando que a professora mesma que dissera serem cochonneries as coisas inúteis. Moi, mon enfant? Oui! Le jour que les ouvrières se donnaient la main. O caso é que, 3 dias antes, elas liam no jardim, aproveitando o solzinho raro daquele setembro chuvoso, e passara na rua um casal de operários se dando a mão. De certo, o rapaz estava querendo dizer coisas bem íntimas, porque a moça procurava se desprender. Ambos forcejavam e riam numas gargalhadas que enfeitaram toda a rua. Mademoiselle saiu da leitura e se perdeu, seguindo os namorados com os olhos e a vida. As meninas também tiveram a atenção chamada pelos risos. Mas, percebendo que era apenas 2 namorados, quiseram voltar à leitura geográfica lhes contando coisas mais novidadeiras. Mas o perdimento de Mademoiselle despertou a vontade de maliciar. Alba disse, «Qu'est-ce qu'ils font?» Mademoiselle corou vivo e trouxe os olhos para as 2. Mas assim, pegada em pecado, não lhes aguentou o olhar agudo, já rindo muito. Quis disfarçar, arranjando a rendinha, e murmurou o mais inocente que pôde fingir uma resposta que considerou perfeita. Il se donnait la main.
Mas Lúcia, no sufragante, Pourquoi faire? Mademoiselle fitou indignada a menina. Chegou a estremecer na visão, pois elas bem não tinham visto o que se passara atrás da Catedral de Rouen. Deu um daqueles muxoxos, meio nojo, meio desnorteamento, que lhes mereciam todas as cotonerias dessa vida. Pourquoi faire? Alba e Lúcia a examinavam deliciadas. Mademoiselle fazia força para se acalmar. Pourquoi faire? Ela bem sabia que não se deve deixar perguntas de criancinhas sem resposta. Era melhor fingir desinteresse por aqueles dois personnages gluants se dando a mão com tanta imoralidade. E voltou ao livro enquanto ainda sussurrava só consigo aturdida. Pourquoi faire? A leitura continuou e as meninas se engolfaram nela, num átimo esquecidas do incidente que não rendera bastante. Mas Mademoiselle eis que fechava o seu livro de supetão e o põe com ruído na mesinha. A olharam numa surpresa que logo se transformou em assombro quando viram a cara da mestra. Naquela calma veludosa de paz, Mademoiselle estava completamente transtornada. Olho em desvario pulando de Lúcia para Alba, de Alba para Lúcia, boca entreaberta no esgar. As rugas fantasistamente se mexendo. Laissez votre livre de côté, mes enfants. Lá, sur le banc. As meninas obedeceram maquinais, sem vontade nenhuma de rir, preocupadas. Mademoiselle ordenou. Donnez-vous la main. Non, pas comme ça. N'éparpillez pas vos doigts. Oui, c'est très bien. As meninas não ligaram logo o caso, estavam mais assombradas. Passou um tempo. Mademoiselle, afinal, exclamava, cheia de vitória. Eh bien? Não sabiam o que se passava, já meio hirtas agora, garantidas que se olhassem não aguentavam, caíam na gargalhada. Eh bien? Mademoiselle as incitava no triunfo. Avez-vous bien réfléchi? Je ne sais. Taisez-vous, dites. Vous voilà la main dans la main. Tout à fait comme... Mastigava sílaba por sílaba no desprezo colérico. Como ces deux personnages qui se promenaient tout à l'heure. Dites. Que vous sentez? Dites. Mais... Taisez-vous? Alba, menos capaz, acabou com aquela bobagem. Moi? Je ne sens rien. Et voilà, Lucia, dites. Vous êtes plus âgé que votre sœur. Vous devez sentir quelque chose. Triunfante, triunfante. Mas Lúcia, um bocado irritada, se desprendeu da irmã, dando de ombros. Irritada apenas? Lhe seria impossível se compreender naquela desilusão apreensiva que a deixava numa vaga esperança de chorar. Mademoiselle estava soberba, muito esguiazinha, magistral. Revelou se sentindo absolutamente dominadora. Voilà, on ne sent rien. Vous savez, il y a des gens ignorants qui font ces cochonneries inutiles. Mais on ne sent rien, mes enfants. On ne sent absolument rien. Retournons à notre géographie. De noite, quando se arranjavam para deitar, entrava o ar pesado, oleaginoso, de rosas. A Alba se olhou muito no espelho, sentada. Estava velha, com medo. Suspirou fundo e, de repente, se enforcou com ambas as mãos. Veio descendo com elas pelo corpo, pelos seios nascentes, como naquela página de Médecin Malgré Louis em que Mademoiselle escrevera em vermelho Page condamnée, para que as alunas não lessem. Lúcia, escutando o suspiro, chegou-se para a irmã. Alba recusou vivo o contato, mas lhe veio a frase diária para se desculpar da grosseria. Me sinto freudiana hoje. Acho que vou sonhar tarlatanagens. Lúcia censurou. Olhe, Alba, você carece acabar com essas histórias. Você anda muito complexenta demais. Mas perdoou logo. Deu um piparote nos cabelos pesados da mana. Cochonneries inutiles. Caíram na risada as duas, e tanto as cochonneries como as cochonerias tatalanaram daí em diante no arrulho dúbio delas. Mademoiselle ficava tonta com a referência de Alba ao casal de operários. Recordou imediatamente a cena em que se saíra com tanto brilhantismo, imaginava. Pois Alba compreendera que o que faziam os dois namorados eram cochonneries inutiles. Estava desnorteada, porque les cochonneries ne sont pas inutiles, évidemment. Reconhecia no íntimo, imaginando como sair da enrascada. Enxugou o ler do nariz. Desistiu.
confessou devagar, pesando as palavras conciliatórias. Mas, cher enfant, il ne faut pas dire des choses inutiles que ce sont des cochonneries, par exemple. Les cochonneries sont des cochonneries. E exaltada de repente, se sacudindo toda. S'embarrasser sur la bouche, voilà une cochonnerie. Un cher vive contre un cher vive. Se ergueu para partir. Tinha que ir à farmácia homeopática tomar 2 bondes. O Angélica dava uma volta enorme até chegar na Praça da Sé. Se desculpou. Aquela evocação bruta de carnes vibrantes se ajuntando a escorraçava os repelões. Enxugou o nariz. Descendo do bonde na praça, embora a rua da farmácia ficasse ali mesmo, Mademoiselle é invadida por um vendaval misterioso, sem nexo. Como é que estava andando assim noutra direção, subindo a praça, enveredando para a catedral? O bom senso a obrigou a se definir. Não era possível se tromper tamanhadamente de Lisière. Mademoiselle se dirigiu para a farmácia, inquieta muito, batida por desilusões. Comprou o alho sativo e mais vários tubinhos de pérolas alvas. Chegou à porta, pôs o embrulho na bolsa. Estava escurecendo e agora a inquietação já se transformava num desvario completo. Ficou ali, olhando a gente muita que passava apressada. Não sabia como que uma voz a chamava, uma voz fortíssima, atordoando. Não era voz, era brouhaha dos bondes, dos autos, da gente. Mas o destino é que mandava os passos dela. Tinha que voltar e, em vez do destino, não era o destino nem a voz, não. Quelle sottise! Em vez, estava subindo exagitada, frolando nos homens. Contrária à sua direção, Mademoiselle sobe, chamada pela catedral. Apressa o passo. Estava quase correndo. O pavor a tomara. Era um vento medonho na praça, sopros de sustos tamanhos que os arranha-céus se desmoronam com fragor. Chega o fragor, chega o medo horrível, 1000 braços que a enforcassem, 1000 bocas. Um cher vivre contra um cher vivre. Lhe rasgavam a blusinha no ventre e ela trapeça sem poder mais. Tem que parar. Se encostou nas pedras da abside. Ia cair. Os homens, passando afobados, meio se viraram na indecisão, sem se decidir a perguntar se aquela velhota quer alguma coisa. Pode estar doente, pedir auxílio, perdiam tempo. Passavam. Afinal, o guarda deu tento na coitada. A senhora precisa alguma coisa? Mademoiselle tirou a mão dos olhos, muito envergonhada, refeita de súbito com a pergunta. Non, merci. Como se percebendo, noutra Lisière, consertou. Não, obrigada. E agora, já sem sustos mais, num desalento vazio, termina de contornar o derrière da catedral. Já não era mais ela que bousculava os outros, como diriam as meninas. A multidão é que a bousculava, a empurrava, a sacode. Mademoiselle não enxerga mais, não sente, nem percebe que afinal toma o 3º ou 4º Angélica chegado. Nunca que imaginasse o acontecido, o mal de sexo já está grande por demais e Mademoiselle precisa de uma experiência maior para alcançar a verdade. As ruas agora já estavam mais visíveis na antressombra, mais largas, seguindo por avenidas ricas. Mademoiselle, enfim, reconheceu com franqueza que já vinham descendo pela Avenida Angélica. Voltava pouco a pouco à vida. Mas se estivesse no seu natural, iria até a Rua das Palmeiras e tomava outro bonde que a levasse a Sebastião Pereira, onde ficava o 2º andar da sua pensão, sem elevador. Mademoiselle gosta pouco de caminhar. E eis que dá um puxão brusco na campainha. O bonde para, espirrando. Mademoiselle desce e se lembra de enxugar o nariz. Para que desceu? Cortando pelas ladeiras oblíquas, se dirige à pensão. Anda. Acontece que assim, no crepúsculo caseiro, numa última esperança de antemão desenganada, Mademoiselle passa pelo derrière da igreja de Santa Cecília. Assim mesmo, uns sustinhos a tomaram. O suspiro cresceu. Foi agradável. Mademoiselle chega sem muita desolação ao seu 2º andar. Havia um hall da engomadeira, difícil de ajustar, blusas e blusas. Mademoiselle examina as rendas com a aplicação. De vez em quando trata de enxugar o nariz. Ah, o remédio. Se esquecera dos remédios, mas agora é tarde. Vamos deixar o remédio para depois do jantar.
Mademoiselle ergueu súbito a cabeça, voltou-a para o lado, esperando, olhos baixos. Ficou assim por algum tempo, ansiosa, no mal-estar quase suave, e como nada sucedesse, como sempre, retornou ao cuidado de encrespar com mais minúcia a rendinha engomada da blusa. Agora vivia assim, na virulência nova da sua solidão, eis que estremecida. Lhe vinha a sensação, até brutal, de ter alguém junto de si. Sobrestava, tinha que sobrestar por força a ocupação qualquer em que estivesse. Meio que se voltava e ficava esperando, olhos baixos. Nunca que ela olhasse com franqueza ao lado, o canto, a porta, donde lhe vinha a presença do homem. Ela desoladamente sabia não haver ninguém ali. Mas, naquela aventura horrível, lhe fica um fraco pelo derrière das igrejas. Não vê igreja solta que não lhe brote a fatalidade de passar por detrás. A desilusão não a desilude nunca. Mademoiselle passa numa brisa agradável de apreensões, apesar do pleno dia que ela nunca sai de noite mais. Tenho medo. Sabe de cor os sacristães cuidadosos que não deixam nas reentrâncias das absides a prova dos homens gluãs da noite. Não vem mais o seu bonde, da casa de Dona Lúcia até a pensão. Para uma esquina antes no Largo de Santa Cecília, até imagina que está precisando andar mais a pé. Vem, está muito corretazinha e retazinha, vem, faz a volta da igreja, lhe bate a brisa de sustos, é agradável. Mademoiselle estuga o passo e chega ofegante à porta da sua pensão. Nesse dia, as meninas a atenazaram por demais. A cidade vinha se arrepiando de pretensões políticas porque, afinal, tinham lançado mesmo o já muito proposto partido da oposição, o democrático. Dona Lúcia embarcara na onda que lhe trazia um gasto novo de volúpias. Tinha parente importante no partido, PD. E nessa tarde, pela primeira vez depois de 7 anos, os salões dela se abriam para o coquetel aos chefes do partido. Dona Lúcia decidiu que as filhas haviam de aparecer, nem que fosse um momento. Fazia questão de se apresentar ornada de resultados, bem matrona, imponente em seus traços de infeliz. Mademoiselle devia comparecer como preceptora. As meninas ficaram de lado, era natural. A reunião era quase só de homens, poucas senhoras e vários sonhos políticos de subir. O velho conselheiro comparecera, na sua figura raçadíssima, avec une barbe, vous savez. E assim, olhando de longe tantos homens que a gesticulação política ainda tornava mais ferozes, Alba e Lúcia tinham caído em cima da professora. Era no fim daquela primavera. Et alors, vous comprenez? Mademoiselle chegara mais resfriada que nunca. O nariz até inchara um pouquinho, e com um embrulho esquisito, um cilindro comprido, pageado cuidadosamente junto ao seio. As perguntas das meninas foram tão insistentes, as suposições tão maliciosas, que Mademoiselle precisou confessar. A homeopatia não lhe dava jeito mais ao resfriado. Bronchite, ela insistia, no eufemismo contraído de moça, para evitar que qualquer forma que esses brasileiros falassem em constipação. Pois então se lembrara de comprar aquela garrafa de rum, confessou envergonhadíssima. Un tout petit pot, que ela quase gritava ameaçadora diante do riso das meninas. O jogo principiara logo muito esquentado. Estavam as 3 mais que freudianas, daquele recanto da saleta espiando tantos homens que deviam ser importantes, fazendo tudo o que desejavam. Os coquetéis passavam, os coquetéis fortes bem para homem. Dona Lúcia se recusava a beber. Mas as meninas principiaram tarlatanando cada vez mais audaciosas. Mademoiselle não continha mais ninguém. Vous savez pourquoi ils se sont installés au-dessous du théâtre Sainte-Helena? N'est-ce pas? Mais non, racontez-moi ça. E Lúcia sem saber aonde vai parar. Après le spectacle, ils montaient au parti en fond de choses affreuses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ma chère enfant, tassez-vous, voyons. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire alors? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils ont fait un trou, mademoiselle, un énorme trou. Monsieur, le premier secrétaire, s'est mis tout nu sur un énorme plat. Et on l'a descendu dans le théâtre. Vous comprenez ce qui s'est passé? Lucia, je vous défendais de continuer. Peremptoria, à bout. Mais, mademoiselle, c'est qu'ils commençaient tout à recoller.
Ela espirrava na sua binaridade autoritária atual, imagem derradeira da autoridade que ela não conseguia mais ter sobre aquelas pequenas rabelassianas da primavera. Tatu! Tatu! Pulandinho de gozo entre as duas garotas no desvão da saleta, emborcando a taça de coquetel. Dona Lúcia acabara suspeitando alguma coisa de anormal na alegria daquelas três, ordenara às meninas que subissem e se foram as três para cima, logo calmas na apreensão de algum mal-feito grave. Só agora percebiam que a noite caíra. O relógio antigo do estúdio marcava 8 horas. Um susto gélido de brisa entrou pela janela e invadiu Mademoiselle. Atim! Ela espirrou estremecendo. Foi se encurtando muito, ficou pequenininha, quase um nada vivaz de chair vivre, resumida em uma girândola de espirros em surdina. Teve medo. Era muito tarde. Ainda imaginou esperar que a festa acabasse. Estava no fim. E pedir a Dona Lúcia que a fizesse acompanhar por qualquer um dos criados de ocasião. Mas ficou logo horrorizada com as audácias dele. De certo, quis kidnapá-la. Mas os outros passageiros do bonde intervieram. E ele preferia o que a servira. Lhe deu o braço para descer e a carregou possante, encostando a mão no peito dela, bem no peito. Criou juízo e decidiu ir só. O bonde, felizmente, vinha cheio até demais. Tinham os 6 passageiros derramados pelos bancos. E Mademoiselle, acalentada, se sonha defendida por eles. Se o criado viesse, eles derramavam sangue na luta, bastante sangue. E que coragem deles, que luta feroz! Os defensores bufavam de cólera, os socos caíam. O alto não respeitava o silêncio da noitinha. E num momento, o que foi? Os bondes de noite correm tão desabalados pelos bairros. Era aquele mesmo tumulto da Praça da Sé que a tomava. Seria uma voz? Seria o destino? Mademoiselle já mal respirava e toca brusco a campainha. O bonde para com um grito horrível. É um assassinato. Aliás, ela corrigiu. Assassínio, em português. Mademoiselle nem desce, salta, pula, foge, se livrando, faz o quarteirão sem pensar. Não há multidão que a buscule. As árvores é que a machucam. Saem sombras kidnapantes delas. Os lampiões fazem trur, doloríssimos no ar desmaiado. Mademoiselle percebe nítido, mas com uma nitidez inimaginável de tão fatal, que chegou no largo de Santa Cecília. Seguirá reto? É só atravessar o largo pela frente da igreja e uns 100 passos mais, a porta salvadora da pensão. Mademoiselle sabe disso, decide isso, quer decidir isso. Mas agora é tarde, os passos a contrariam e a conduzem atrás da Catedral de Rouen. É um silêncio de crime. O bairro dorme em paz burguesa. Mas tinha que suceder. Numa das ruas que desembocam na curva da Abside, saltam 2 homens. Avec um barbe? Não viu bem. Mas très louche, que se atiram a persegui-la. Atim! Que ela explodiu, exagerando o grito de socorro com volúpia. C'est pour la divertir que je suis en Rome. Ela se pensa, heroicamente, na presciência de que as constipações protegem contra os assaltos à virgindade. E atim! Ela repetiu mais uma vez, sem vontade nenhuma de espirrar, ameaçadora, se escutando vitoriosa no deserto da praça. Pum, pum, pum! Os 2 perseguidores vinham apressados, passo igual, e o som dos sapatões possantes eram possantes, devorava o atim espavorido da pucela. E as passadas reboam mais vitoriosas ainda no silêncio infeliz do largo. Ninguém para a salvar, só as árvores inúteis como cochonneries, enquanto os 2 homens a vão alcançar. Não pode mais. Cairia nos braços deles, e eles a violariam sem piedade, exatamente como sucedera atrás da Catedral de Rouen. Mademoiselle apressa o passo ainda mais. Mas talvez o temor a imobilizasse, como ao passarinho no olho da cobra. Dá uns 3 passos corridinhos e logo quase para de andar, esperançosa, sussurrando uns passos lerdos, curtos. Pum, pum, pum. Ela avistava. Era um fragor de catedrais desmoronando. Ela enxergava muito bem os corucheus despencando em linha reta sobre ela, arcobotantes agitados se erijando. A flecha zuninte da Abside, o crime seria hediondo porque ela havia de se debater com tanta força.
Só a encontravam no dia seguinte desmaiada, as vestes rotas, sangrentas. O que diriam as meninas? Muito sangue. Pum, pum. Já lhe punham, se lhe pusessem as mãos gluantes nos ombros, ela havia de berrar. Afinal, um dos homens a agarra pelo pescoço. Mas segurara mal, Mademoiselle deu um galeio para frente com o pescocinho. Mais uma corridinha e conseguiu se distanciar do monstro. Mas o outro monstro agora largava muito passo e ela percebeu. A intenção dele era estirar a perna de repente, trançar na dela bem trançado, e com a rasteira ela caía de costas pronta e ele tombava sobre ela na ação imensa. Porém, ela fez um esforço ainda, um derradeiro esforço. Deu um pulinho, passou por cima da perna e aqui ela chorava. Quis correr, não podia, porque o outro monstro veio feito uma fúria, ergueu os braços políticos e espedaçou-lhes os seios que sangravam. Mademoiselle deu um último gritinho e virou a esquina. Mademoiselle virou a esquina da sua rua. Mademoiselle virou a esquina, sua rua. Enxergou. Era tão oferecidamente próxima à porta da pensão, e ela não teve mais esperança nenhuma. Nunca mais que havia de passar por trás das igrejas. E no dia seguinte as meninas, desnorteadas, topavam com aquela professorinha de dantes, longínqua, pura, branda. Mademoiselle estava salva, salva. E por sinal que a porta da pensão também estava alvissareiramente iluminada ainda, pois eram apenas 21 horas. O copeiro na porta, homem de seu dever que a defendia se preciso, conversava com as criadas do portão vizinho. Um cheiro leve de acácias. Mas isto Mademoiselle não podia sentir. Nariz, que era um tomate raçado de cooperativa. Sentiu, mas foi que estava irremediavelmente salva para toda a vida. E então pôde correr. Correu, já num passinho lúcido, sem sofismas. E o pelo do renard falso, que lhe faz uma brisa tão irônica no nariz que, quando parada na porta, primeiro ela teve que atender ao tiroteio dos espirros. E foram ati, 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 e ati, já manquei um ati. N'est-ce pas? Foram 5. Pois assim mesmo os perseguidores já vinham chegando atrás dela. Só que agora Mademoiselle estava mesmo salva para todo sempre e pôde reagir. Os homens vinham chegando em suas conversas distraídas, se plantou no meio da calçada, fungou um sexto espirro inteiramente fora de propósito, tirou mais que depressa 2 níqueis da bolsa. Os homens tiveram que parar, espantados, ante aquela velhota luzente de espirro e lágrima que lhes impedia a passagem, ar de desafio. E Mademoiselle soluçava as sílabas, na coragem raivosa de todas as ilusões recruladas. Merci pour votre bonne compagnie. E lhes enfiou na mão um níquel para cada um. Pagou. Pagou a bonne compagnie. Subiu as escadas correndo. Foi chorar. E esse foi Atrás da Catedral de Rouen, de Mário de Andrade. Ai, você sorri tão lindo, Lucas. Antes eu falei Atrás da Catedral. Tô te olhando aqui de lado. Corações. Esse texto dá pra ir pros apoiadores direto, porque esse texto... Que isso? De tudo que falar vai ficar polêmico e vai... Por quê? Porque ele é polêmico, né? Ele trata de assuntos delicados, principalmente no desfecho, né? Enfim... Então, a Mademoiselle acha que ela vai ter a experiência maior, vai alcançar a verdade, né? Ela está sendo perseguida na sua cabeça, tudo na sua cabeça, por 2 homens treluches, que significam muito suspeitos. E eles querem kidnapar ela, que é sequestrar. Né? Então ela imagina toda a cena dela ser agarrada, derrubada, deflorada. Só que é tudo na cabeça dela. E os homens, na verdade, estão indo pro mesmo lugar. Eu achei de muito humor, né? Que ela fica pensando em tudo aquilo, com a sua blusinha toda de professora, branquinha, de rendas. Né? Ela fica imaginando tudo que vai acontecer com ela. E, na verdade, só acontece na cabeça dela. E quando ela para e fica encarando os caras... Ela é um ser no caminho deles, eles iam continuar andando. E eles estão conversando de boa sobre a vida. E daí ela toda desconcertada tira 2 moedas e agradece, né? Fala obrigada pela companhia boa de vocês. Né? Então termina dessa forma. Será que eles não eram assim como mendigos, talvez? Não, eu
acho que não, eram 2 homens andando na rua mesmo, porque ela trata ele de monstros quando ela começa a falar das cenas mais picantes que estão passando pela cabeça dela. Mas são 2 homens caminhando na rua, que desceram do bonde no mesmo ponto que ela e estão caminhando na mesma direção que ela. Né? Então tudo acontece na sua própria cabeça. Eu achei esse conto muito divertido desde a primeira vez que li, faz muito tempo que eu quero trazer. E eu já tinha tido essa sugestão há uns 3 anos já, do professor Maurício Menon, que foi meu orientador no mestrado. Ele dá e faz a Catedral de atrás da Catedral de Rouen, do Mário de Andrade, e tava ali pendurado. Vamos pôr no contexto, né, Lucas? Esse texto, então, terminou de ser escrito, porque olha só como o próprio Mário amadureceu bastante, né? Os primeiros esboços foram feitos em 1927, quando o Mário viajava muito, porque ele estudou muito folclore, muita cultura. E ele estava no Amazonas, datam de julho e agosto os primeiros esboços, em 1927 ainda. Né, mas a primeira versão mesmo desse texto ficou muito tempo parado, esses esboços. Primeira versão é de 1943, de janeiro de 43. Então imagina, a gente tem ali uma lacuna imensa do texto parado, né, de 27 para 43. E ele volta a trabalhar no texto, faz uma segunda versão no ano seguinte, mas só fecha a versão definitiva de Atrás da Catedral de Rouen em 15 de julho de 1944. Então a gente tem ali mais praticamente 20 anos, né, do início do esboço até o conto ficar fechado assim. É um conto cheio de aventuras, né, que se passa com as adolescentes em Mademoiselle. E a gente tem, então, esse fato, né, que era comum e corrente o francês no Brasil, né? Então, você vai ver ali, tem aquela hora que ela faz o teste, quando ela desconfia que as meninas estão só tirando um sarro da cara dela, que passa aquele casal de namorados de mãos dadas. Que é um absurdo. Daí ela fala assim, eu acho que elas estão me zoando. Então, eu vou colocar as 2 frente a frente, vou fazer elas darem a mão entre si para ver o que elas sentem, né? Então ela pergunta, o que você tá sentindo? Até que a menininha fala, não tô sentindo nada. E daí que sai o termo cochonnerie inutile, né? Que é tipo sacanagem inútil, né? Safadeza nenhuma, algo assim. E daí que ela percebe que as meninas estavam tirando sarro dela. Só que depois tem essa festa onde elas bebem, né? Daí quando elas saem da sobriedade, tudo pode acontecer. E daí vem esse último devaneio dela sendo perseguida. E daí tem um lance de Atrás da Igreja. Que eu tenho uma piada interna que eu não vou contar aqui. Não me faço contar essa piada. Tá bom. Essa deixamos. Mas enfim. Atrás da Igreja, né? Atrás da Igreja namorando, né? Então tá Por quê? Porque era muito... Às vezes, na época de clausura, ali no início da elite da família burguesa brasileira, as meninas só saíam de casa para ir à igreja no fim de semana. Então, a vontade de namorar existia. Depois a gente tem uma premissa que é um namoro na janela. Só que daí, para evitar que as meninas namorassem na janela de casa, a casa era construída de tal forma como se fosse um labirinto e o quarto da moça ficava no meio, né? Porque a virgindade era a coisa mais preciosa de uma moça, né, no final do século XIX, início do século XX. Então, quando ela ia para a igreja, ela dava uma escapadinha e ela namorava atrás da igreja. Então, atrás da igreja acontece tudo, e na cabeça de Mademoiselle também é assim, né? Por isso que ela tem essa predileção de repente começar a andar a pé, né, bastante, e sempre passar por detrás das igrejas. Né? Também tem o jogo com o nome, né, da Catedral de Rouen. Que eu não sei de onde que vem, mas Rouen, né? De Dom Juan? Seria? Não, Rouen é um lugar que existe na França, é uma cidade, né? Rouen, que se escreve R-O-U-E-N, né? Mas tem essa pronúncia, Rouen, daí o Mário, por ser modernista, a portuguesa e faz Rouen, né? Então é com tio, o tio, né? E será que tem alguma relação com Dom Juan? Não, eu acho que não. Com rua de galanteador, assim? Não, acho que não. Só a sonoridade mesmo. Tô forçando a barra. Talvez pela sonoridade ele quisesse brincar. Não acho que seja forçação de barra. Pode ser possível, sim. Né? Mas no arquivo que vai para os apoiadores, eu coloco essas traduções desses termos soltos, né? Que daí você, ouvindo o conto, vai entender também, né?
E tem uma parte que é bem presente que ela fala tais-toi, tais-toi pras meninas. Que é cala-te, né? Para de falar, não vai adiante, porque você vai falar asneira, né? Então é bastante coisa legal, assim, e a Dona Lúcia, ao mesmo tempo, que é a mãe das meninas, tá vivendo um período de, até o Mário usa esse termo no texto, maternidade incorreta, né? Então a gente percebe que ela tenta compensar a ausência do próprio pai e a dela mesma, colocando essa figura na vida das adolescentes e também levando elas para muitas viagens, hotéis, colégios e um monte de coisa. Claramente, assim, uma família nobre, né? Que a gente tem claramente. aqui. E lembra esses ciclos de nobreza europeias, né? Bastante. Tem outra coisa bem legal que eu quero comentar, mais duas coisas, né? A gente, além dos diálogos e descrições da La Francesa, o conto do Mário, ela traz também muitos onomatopeias. Você percebeu, né? A mulher conta uma historinha de que ela tava lá, quando eles estavam em Paris, ela tava lá num bar, no hall do hotel, e entrou um cara de barba, muito suspeito, e deu 5 tiros. E daí ela faz pum, pum, pum. Daí depois ela fala, je manquais un pum. Ça fait 5. Tipo, eu esqueci de um pum, era 5. Ele fez 5 puns, né? 5 atiradas, 5 tiros. E tem também o atim, né? Que é muito presente. Que daí tem essa questão dela tá sempre com a blusinha de professora, né? Que ela fica resfriada. E daí ela fala que o mal dela, que é também uma frase solta lá no meio, ela fica resfriada por causa dos gatos. Porque ela abre a janela e fica olhando os gatos à noite. Mas ela também fala que os gatos são suficientes para ela. Né? Então é aquele típico perfil da solteirona que tem um monte de gato. 40 anos, né? Que é colocado como velhota. Velhota. E a mulher tem a minha idade no texto. Ela tem 43 anos, gente. Eu fiquei abobadada com essa... Eu não sou uma velhota hoje, no século XXI. Na época você, digamos, estava... já encaminhando pro fim da vida, né? Seria o que, sei lá, né? Mas da forma como ela era muito higiênica e se vestia, ela ainda se achava jovem, né? Então ainda dava pra ela encontrar o amor da vida dela. Isso também fala no texto. A última coisa que eu quero citar aqui, que é um contexto interessante, também importante pra gente trazer, é a frase, estou muito freudiana hoje. Que tem relação direta com o momento das descobertas de Freud, né? Em 1905, ele publica os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? E estar freudiana é estar assim, né? Neste estado que as meninas adolescentes querendo descobrir o amor. E ela, né, já meio tarde, né, nesse processo, mas que estava na hora de uma experiência mais concreta, estava também freudiana, né? Então é bem interessante falar, estou muito freudiana hoje, porque é isso que elas estão querendo dizer, elas estão referindo... O Mário quis pôr o ensaio, né, da teoria da sexualidade do Freud, através dessa fala desses personagens. Olha, em 1940, a expectativa de vida dos brasileiros era de 45 anos e meio. Nossa. Sendo 42 para homens e 48 para mulheres. Então, olha a discrepância, né? Muito. Então, era velhota ali, de 40 anos, né? Nossa. Então, a média hoje, acredito que tá por perto de 80, né? Então, dobrou. Ainda em relação à linguagem, comentar que depois da Segunda Guerra Mundial é que o inglês começou a ter essa ascensão no ensino das escolas, né? Então, até ali era o francês mesmo, que era ensinado. Então, aprendi a língua portuguesa e a língua francesa. Então, isso era muito natural, né? E tanto é que esse texto foi encarado com naturalidade, porque queria-se que as meninas aprendessem mesmo a falar francês. E todo mundo que se precisasse tinha que saber falar francês. Que a família real veio para cá, em Portugal já era ensinado francês, então isso aqui também. Vou trazer só mais uns termos. Bousculer, que é falado em algum termo, é virar, balançar, né? Gluant, que seria, ele fala das mãos gluantes, né? Os homens gluants, que quer dizer pegajosos, viscosos. Isso nos leva a pensar, né, no ato em si, né? No ato sexual em si, e o que fica. Fala que os sacristãos tira os vestígios gluants, né, de manhã. Então você pode imaginar. Se tromper, que fala bastante também, é estar enganado, né?
Então ela não canta mais a música da Lisière, que a Lisette cantava quando era mais jovem, né? Porque ela se trompe, ou seja, ela se confunde, ela se engana. Tarreluche eu já falei, Tuatuá também, que é Cala-te, Bonne Compagnie e Boa Companhia, né? Que é o que mais aparece e é muito divertido pelo próprio fato de você sentir o texto, né? Você é capaz de entender ele hoje, mesmo não sendo falante da língua francesa, né? Sim. Por isso que eu também quis trazer, e é bem divertido mesmo, e trabalha com essa questão da sexualidade também, da linguagem, e é bom para provocar o nosso cérebro, né, e pensar também nas morais, né, na moral em si que muda hoje bastante, né, em pleno século XXI. A Day passou 3 anos aprendendo francês só para narrar esse conto. Não, eu vou dizer que eu cheguei do encontro de conversação em língua francesa e cheguei super animada, eu tava com a língua treinada, destravada. Falei, é a hora de gravar atrás da Catedral de Rouen. E daí gravei. Então fica aí o incentivo pra aprender francês, né? Se você se interessou. Eu vivo te dizendo. Eu vou aprender um dia. Uhum. Mas vamos começar com o conto de hoje, né? E se você quer ser um dos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido, há 2 formas de você fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido e a outra é pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Essa é a única forma de financiamento hoje do podcast, então é muito importante os apoios aí que a gente recebe e todos os nossos apoiadores recebem recompensas também. São 2. Uma delas é entrar nos nossos... Eu fiz 2 com a mão, como se alguém tivesse me assistindo. Uma delas é entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast, então como produtores executivos. E a outra é receber o estudo aprofundado de cada obra. Toda semana, quando lança episódio, também vai para os nossos apoiadores esse estudo que a Dayana faz do texto, com a biografia, junto com a arte de capa que eu faço e junto com uma mensagem personalizada da gente aqui do podcast. Beleza? E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Bank, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Mari Lúcia Terezinha Rossoni, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocarnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Vinícius Bochenin Lima, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Então, mais uma vez, se você quer ser um apoiador, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar uma chave Pix para leituradeouvido@gmail.com. Tem nova apoiadora que você quer destacar? A gente já falou dela na semana passada, né? A Marilúcia Terezinha Rossoni. Mas então. Que venham novas. Isso. A gente dá um destaque para esses apoiadores novos também. E nesse começo de ano também é muito importante o apoio, porque é um período que dá uma baixada, assim. Principalmente nas pessoas que consomem literatura, né? A gente, nos fins de ano a gente tem um pico, assim, de todo mundo começa a ler, né? E querer pegar o atrasado ali de leitura, né? E conseguir ficar no que era o esperado. Então a gente tem esse aumento, mas daí no fim de ano dá uma baixada de novo. Ainda mais quando as pessoas começam a trabalhar. Eu quero jogar uma informação aqui para responderem na nossa caixinha. Na verdade, para comentarem lá, né? Porque eu descobri que o único estado brasileiro onde o francês ainda está na grade curricular é o Amapá, por causa da vizinhança com a Guiana Francesa. Eu quero saber se isso é verdade. Se você do Amapá tá ouvindo a gente, escreve ali. Vai ser difícil ter alguém do Amapá. Por quê? Qual é a tua? Por que é difícil? É bem possível, sim. Tá, então você é do Amapá ou conhece alguém do Amapá? Se você é do Amapá ou conhece alguém do Amapá. Fala aí se você aprende francês. Na escola. Então a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios.
Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.